Olá, queridos e queridas de Jesus, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, agora na nova versão vídeo, com vocês enxergando os nossos bastidores que antes era em formato de áudio. E muito feliz com esse novo de Deus, espero que todos embarquem nessa nova jornada, nessa aventura que Deus tem construído esse caminho e só nos é providenciado. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema e apresentando a nossa querida convidada, a Leila, que hoje aceitou essa missão e estamos aqui gravando, né? Antes de tudo, também agradecer ao nosso querido Padre César, que disponibilizou o espaço com o nosso estúdio e de portas abertas aí tem acolhido essa ideia e projeto para que a gente possa juntos salvar almas. Então é isso, seja muito bem-vinda, Leila, ao nosso 10º episódio, né? Mas o primeiro é em formato de vídeo que Deus tanto suscitou no coração e deu certo. É que eu vou apresentar então. Sim, a gente vai ter alguns pequenos nuances, mas a gente vai aprendendo, né? Porque sou novo de Deus, então não estava acostumada, né? Era tudo muito simples, ainda é, mas tentando trazer a qualidade para vocês. Então, me chamo Leila. Eu sou de Fortaleza, porém moro em Campinas, já vai fazer 20 anos. Casei com um campineiro e eu gosto muito de Deus. E tenho 3 filhos. E eu sou fotógrafa, né? Eu sou fotógrafa há 14 anos. Porém, há 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei a meio que mudar o meu foco de fotografia para fotografia religiosa, que é uma coisa que uniu a minha vida, né? Porque eu sempre fui católica desde criança. Claro, desde que eu nasci, fotógrafo, gostei desde criança. Sempre gostei muito desse tipo de lembrança, né? Que a gente tem aqui de famílias. Sim. E toda vida que eu fotografava, festa, evento, sempre o que eu mais gostava era quando eu me encontrava pré-batizado, por exemplo. E estar dentro da igreja, assim, pra mim era muito bom. E fotografar, então, dentro da igreja, mais perfeito ainda. E para quem não conhece, mas a gente já vai daqui a pouco colocar aí para vocês depois os queridos registros que a Leila faz na Petit Voyat. Acho que é assim. A gente estava com os bastidores porque é uma querida expressão em francês. Então a gente vai aprender. Eu não via. E não sei. Sim, porque é uma super Teresiners aqui. Deus ele vai colocando assim no nosso caminho, né? Querendo ou não os amigos dela e providenciando. Para quem não conhece o trabalho da Leila, ela é a nossa fotógrafa oficial aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Campinas. Depois eu vou pôr, além dos registros, o arroba dela para vocês seguirem, né? Curtirem, comentarem, compartilharem. Acho que é isso, vou aprender. E através disso é um movimento de evangelização, né? Porque como você falou, né, Leila? Quando pequenininha você tinha talvez essa predisposição e tendendo mais pro lado de gostar, né, de praticar isso. E foi uma forma de que Deus pôde, com certeza, abrir as portas, porque ela vai partilhar pra gente do nada por acaso. Eu lembro até hoje daqueles 35 milímetros. Foi quando eu conheci ela, na porta da igreja. E Deus suscita sempre novos dons. Hoje nós já estamos no episódio 10, cada um aqui vindo partilhar a sua história, como servir a Deus, né? Já que a nossa jornada não é por acaso ali nessa terra. E você que está assistindo e agora vendo, com certeza tem um dom, se já não está colocando em prática, mas que com esse podcast possa ser um despertar. Acho que assim fala. Acho que sim. E As pessoas estão preparando que a fotografia seja um dom, né? Eu confesso que eu acho tão fácil, é tão tranquilo para mim ver o que está acontecendo e transformar aquela cena numa imagem pra gente ver depois, que eu fico trabalhando assim, sério? Que Não, então, enfim. Mas, como eu comecei na igreja, né? Pra gente voltar para o assunto. Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário na igreja, pastoral, como eu participava em Fortaleza, né? Pra ficar pedista lá. Fui também antes de 2 filhos aqui. E qual é o nome da paróquia? Lá em Fortaleza, Nossa Senhora da Conceição. Que é a nossa padroeira de Campinas, né? Até que por coisa de bem, me próximo. E ela, minha comunidade, é a Nossa Senhora da Conceição.
e a de Fortaleza da Assunção, né? E também até do Xaromitas, a gente faz dança. Que eu também fiz parte do Xamã por muitos anos, a minha adolescência inteira. Gosto muito da comunidade. E, enfim, mas quando eu estava aqui em Campinas, a minha filha fez meu Eucaristia aqui na paróquia e eu passei a participar da auxiliadora. E aí mandava mensagem no Instagram perguntando, né, se eu podia ajudar em alguma coisa. Até que o padre César foi mencionar a minha casa um dia, né? E tava fazendo as bênçãos de casa, a gente acabava de mudar de casa. E eu tinha saído uma hora, quando eu voltei, o padre César conversando com meu marido tava falando, que eu era fotógrafo. Ele falou, nossa, sério, você é fotógrafa? E aí me pediu ajuda já pra primeira Eucaristia de cara. Eu já falei sim, já tinha mandado mensagem pra ajudar na pastoral que faz a comunicação, né? Que é a pastoral que a gente chama de pastoral. Sim. E aí eu, na primeira missa depois dessa conversa com ele, eu já levei minha câmera, daí só que fiquei sentada lá no meu cantinho, né? Fiquei lá, tirei alguns registros, até a missa Horati. Aquela cabina do É isso, né? Então ficou muito dobro, não é escuro, né? E aí eu mandei no perfil do auxiliador achando que qualquer pessoa ia ver. De repente o padre que responde as mensagens. Daí ele falou, eu não me esqueci, ele elogiou, gostou das fotos e o que ele falou, que é, eu acho legal, que é uma coisa que me acompanha até hoje, né? Que eu com e-mail que eu ajudo ele falou que não me viu. E falou, mas como você tirou as fotos que eu não me vi? E toda vida que alguém fala, desde mim, a primeira coisa que fala é da descrição. E essa o que é uma coisa que eu acho mais importante em fotografar a igreja, né? Os momentos religiosos. Porque eu queria começar a fazer isso com mais foco e também, às vezes, eu acabei não falando, mas quando eu ia nos batizados, eu fotografava o batizado, mas eu ficava muito aflita em ver os outros fotógrafos, até as pessoas. A equipe. Assim, sei lá, não sabiam direito o que é que fazia, a hora que tinha que ficar quieto, a hora que tinha que fotografar, o local que podia se posicionar. E isso me incomodava como católica, e às vezes eu até tentava conversar com as pessoas, falava assim, ó, agora não vamos ficar aqui e tal. Dando uma orientação. Mas alguns ligavam, e eu ficava, né, preocupada, um pouco aflita. E agora era a chance que eu tinha para poder fazer isso na prática, né? Bem, isso já... Então eu sempre falo que eu fotografo, né? Mas o mais importante, obviamente, é estar acontecendo. Se eu conseguir, uma foto ou outra, passar aquilo para as outras pessoas que não estão lá e ver como eu estou vendo, maravilha. Mas a primeira coisa não é atrapalhar. Então a descrição realmente sempre foi uma coisa que eu fotografava muito, assim, a igreja bem clara, eu não tenho necessidade de flash, então não usa flash, não precisa. Sim. E mesmo outras igrejas dá pra gente fotografar sem fazer muito movimento brusco, se ela anda muito rápido na igreja, as pessoas acabam olhando, tanto atrapalha a cerimônia como quem tá assistindo. Com certeza, e é como você falou, o foco principal é sempre viver bem aquela liturgia, né, que a gente é proposto quanto católico. E o foco não é que a gente tenha, nossa, tudo bem, uma foto com boa qualidade, mas que não seja aquela coisa instagramável, o foco de fotografar dessa forma, né? Porque senão, O importante não é ter a foto só, é como um momento, de realizar aquilo bem. Exatamente, tem que saber a hora certa mesmo. Então não é só fotografar, né? Mas tem que saber o horário, o momento e ter referência mesmo para o que está acontecendo, né? Porque às vezes a pessoa acha que não pode prender a foto de qualquer maneira. Então, não é assim, não é bem assim. Né? Dá para ter o meio termo. Sim. E o que eu falo mais sobre isso? Enfim, daí eu comecei a vir, né? Depois dessa missa Horati, eu comecei a vir, o padre que falou por mim, ia falar com a coordenadora, na época, faz um tempo já, mas eu acabei vindo. Eu sei que nunca mais entrei nessa igreja sem carregar minha câmera. E para quem vem nas missas, principalmente a das 10 horas da manhã, né, os ouvintes aí, queridos e queridos Jesus de Campinas, que ainda não teve a oportunidade de vir, venham à missa às 10 horas. O que eu aconselho é que você chegue mais cedo, porque essa missa, bendito seja Deus aos católicos que estão voltando para a igreja, né? Tem até aquela parte do... Não é miséria, como, né? Furo. Que tem ficado aberto e eu falo, meu Deus, quanta gente, a menos que as almas estão sendo alcançadas. Os registros, eles ficam no Instagram da paróquia, mas nada como você vir ver e tirar os seus registros com o seu próprio olhar, né? Com certeza. E através da lei a gente tem o seu dom, mas que a gente possa bem viver essa
como eu posso dizer, pro êxodo sagrado, né? Porque é privilégio. E a Leila tem, assim, se eu posso dizer, graças a Deus, a nossa arquidiocese tem descoberto ela. Não sei se eu já vou fazer um link grande um pouquinho pra frente, mas só partilhando, né, sobre um dos momentos que eu achei muito belos, que foi o privilégio de receber o maestro, né, do Vaticano. Capela Sistina, que também é um mestre de Papa, né? E, então ele tá aqui em Campinas, não sei se já voltou, mas foi a primeira apresentação na América Latina e por acaso eu tava com a colaboração da igreja Santa Isabel, lá de Barão, e ele tava lá. E foi bem legal, mas Foi muito bonito, assim, quem pode estar vendo, né, porque isso não é pra qualquer cidade, eu acredito que foi uma grande oportunidade que a gente teve diante de grandes capitais nesse país. E, Helena, se você pode partilhar aí já com nossos queridos de Jesus uma experiência que foi um privilégio de Deus e uma surpresa dele durante essa jornada, sua fotografia sacra. Até anotei aqui na minha colinha. foi religiosa, sabe? Sim. Porque depois que eu comecei a fotografar voluntariamente aqui na igreja, continuou, eu realmente comecei a focar nessa fotografia. Então agora eu faço profissionalmente fotografia de batizado, já fazia, mas também de eucaristia, de casamentos, né? Aqui já tem alguns casamentos que eu fiz, de ordenações. E isso perguntou qual momento, então uma ordenação foi o dia que eu te conheci, inclusive. Ah, sim. Eu me lembro que eu vim dizer que ele vai aqui na igreja, foi em dezembro, e eu acho que eu posso contar, foi um momento que eu fiquei muito impactada, muito emocionada. Nunca tinha assistido a ordenação. Eu tinha visto alguns relances daquela parte que o padre veio, né, que o diácono até então, diácono Cristo, depois ele levanta, eu já tinha visto, mas pessoalmente, e aí numa posição muito privilegiada que eu tenho, que é outra coisa que eu fico assim, muito grata a Deus mesmo por estar nesse local, né? Tem uma honra mesmo. Para mim é uma honra estar lá na frente, numa posição tão privilegiada. Consigo ver tudo que acontece, né? E aí eu fiz isso dessa ordenação. Eu não sei se diáconos que vieram padres, isso, e eu não fui contratada por nenhum deles, mas como era aqui na nossa paróquia, eu perguntei quanto acesso eu podia ir, para fotografar, para mostrar no grupo, e aí eu fiquei lá, tinha bastante fotógrafo também, mas eu fiquei lá no meu cantinho, tirei alguns registros e acompanhei de perto, e que bonito de ver todos os momentos, a emoção do padre, o ritual que é muito, muito sublime, assim. A sensação que eu tive, que acho que eu até falei pra você, parecia que não estava acontecendo aqui na Terra, parecia que era Foi levado ao nossa, assim, tudo tava muito bom. As músicas, o ambiente, assim, parecia que não era aqui na Terra. E fiquei muito emocionada. Sim, foi o coro do Cleiton mesmo. Isso, que meu celestial Nora foi muito bonito. Então, e aí, naquele momento, eu falei assim, meu Deus, eu quero fotografar isso pra sempre. Eu quero fotografar só isso. Daí eu coloquei minha vocação. Nossa. E aí, depois, ainda fui convidada pro padre Pedro, que até então era diácono, né? Ele era diácono aqui, foi um amigo bem querido que eu fiz ali na paróquia. E ele ficou abandonado em Recife. E aí eu fui para Recife, fotografei a ordenação dele também. E as primeiras missas também, nossa, foi... Não, eu tava lá no meio, estava. Nossa, eu não acredito que eu li discurso pra fotografar. Olha, Pedro, se o senhor estiver escutando aí, dois Coisas que eu amo. Ele voltou pra Recife, né? Porque ele é de lá, então. Uns participam na sessão, né? Salesiana da sua cidade de origem. Mas que falo com ele deu esse ano já. no número de músicas. É verdade. E já fotografei outra ordenação, só que diaconal agora, e já estou agendada para sacerdotal desse diácono. Aí dessa vez sim, eu já fui como profissional oficial mesmo, né, da equipe que fez o registro. E tô seguindo, né? Tô me colocando à disposição para esse meio que é sem igual, assim, na terra. E é necessário que a gente coloque à disposição os dons e Deus vai abrir as portas. Sim, e essa questão também, né, de ser alguém que entenda o a técnica da fotografia contexto, mas entenda o habitual. Ele possa fazer esses registros para facilitar mesmo, porque às vezes é um pouco difícil conseguir. Né? Então, isso eu acho muito importante. Com certeza.
e aos nossos pasconeiros, assim, sim, que a gente possa, então, com a descrição, né, que a Leila falou, não como um puxão de orelha, mas como um conselho, né? Que às vezes a virtude do nosso dom para estar virando um pecado é uma linha bem tênue, né? A questão do nosso o egoísmo, a soberba, enfim, por estar numa posição. Não, e que tomar cuidado com isso de fato, porque a gente recebe muito elogio, né? Eu mesmo tenho que me policiar com isso, né? Porque nunca foi intenção, tô aqui na igreja pra todo mundo me ver, tal, só que eu queria que eu dentro desse teto, e às vezes eu tenho a sensação como eu queria ficar invisível. Mas às vezes, claro, é bom, eu tô fazendo um trabalho bem feito, então realmente as pessoas notam, mas tem que tomar cuidado com a vaidade, com o orgulho, né? Porque não, entendeu? Não Sim. pode. E quanto mais a gente pede o dom da humildade, que querendo ou não, eu tive uma outra Terezinha, a gente entende que tudo aqui é para ele, né? Eu acho que foi ontem ou terça-feira, né? Que o padre, não vou lembrar do nome do padre. Padre Thiago? Domingo? Não, Nossa. outro padre, eu acho que ele é recém-ordenado, ele é de São Letício, acho que é São Pedro. Ai, vou esquecer, São Judas. Já Padre Felipe, será? Não sei, era bem novinho. É que teve os homens. Ah, sim. Será que foi você? Mas ele falou que nada é nosso. Nada. Absolutamente nada. Se a gente tiver essa consciência, não por presunção, mas que Deus ele concede esse dom enquanto aqui nessa terra, a nossa jornada que a gente está cumprindo, para que a gente possa frutificar aquilo, né? Que no fim é a paradoxa dos talentos. É verdade. Eu sempre lembro que, na verdade, o que me ajuda nessas questões de nada é nosso, né? É, por exemplo, tudo que você fizer de errado, foi você que fez. O que você fizer de certo, foi Deus que lhe deu a graça de responder. Forte, o menibício, não é que tem a ver com nada não. Sim. E, Leila, falando aí sobre a questão, mais uma vez, da fotografia, que no começo eu não falei, mas a gente vai aqui se ajustando, foi exatamente o tema que casou, né, para que a gente desse essa nova cara e formato para o podcast. Porque a fotografia é o nosso, não sei, você que estudou tem só das técnicas, mas é aquilo que a gente não consegue expressar em palavras, aquilo que a gente vê. E o ser humano ele é muito movido pelo olhar, né? Muitas vezes a gente pode ser, tanto pelo bem quanto pelo mal, no meio do nosso enxergar, no nosso olhar. A Leila de antes e a Leila de agora, com a sua oração com Deus, esperaria estar onde está hoje? Como essa. Dura falando na igreja? Não, com certeza. A Leila pequenininha lá. Ah, entendi. Não sei direito qual. Eu sempre fui muito introvertida, né? E é engraçado que o mundo sempre nos põe pra fora, né? E a fotografia com certeza me ajuda a continuar num cantinho bom pra mim, né? Eu falo que eu gosto de foto. E eu gosto muito de ter a câmera de desculpa, né? Porque daí eu nunca saio nas fotos, porque eu tô aqui com a câmera, fotografando. E ela também me põe ali no mundo, né? Como eu vejo, né? E eu consigo retratar, então. Eu não sei se eu já pensava em ser fotógrafa de criança, mas eu sempre fui a responsável pelas coberturas fotográficas da família, mesmo pequena. Meu pai comprava a câmera e entregava pra mim, porque sabia que eu cuidava bem e que eu gostava de tirar as fotos. Depois eu ganhei uma de vídeo também, então as filmadoras da Cátia ainda. Legal ter esse barcozinho. Então também pelo próprio registro, né, formada malta, né? Então, se eu imaginava que eu estaria fotografando, eu acho que eu posso dizer assim, sobre fotografar a igreja mesmo, porque daí uniu duas coisas, né? Que eu sempre gostei muito, né? De estar e de estar na igreja. Então, acho que foi muito bom, assim, estar nesse caminho. Espero que eu continue, né? Quando Deus queira que eu continue, porque não foi uma vontade de parar ainda. Ah, não, que isso. Mas eu acredito que também é um movimento de aproximar da fé. Se você, diante de estar num lugar privilegiado e santo, que é o presbitério, Com certeza. Aprendendo muito sobre esses detalhes, coisas que às vezes a gente não percebe, e a gente está ali, está percebendo o andar da missa, dos eventos religiosos, né? Bem bonito. Somente faz com que eu mesma
ter mais cuidado com essas coisas, né? Exatamente para não atrapalhar e não me acostumar também, que é outra coisa que também fico sempre pensando. Às vezes eu tô todo mundo lá na frente, eu achar que aquilo ali é só mais um trabalho. Só, cada missa é única, cada registro é único, e eu fico sempre pensando que Deus me possa me ajudar e me iluminar para sempre exposto desse ócio e seja capaz, né? Através da graça. Ok. Bendito seja Deus. E, Leila, pegando um link, né? Não tirando fotografia, mas para uma devota de Santa Teresinha, porque assim, cada hora que eu acho que eu sei que ela é Teresina, ela é mais Teresina do que eu achava. Como Santa Teresinha surgiu no seu caminho, que você possa trazer um pouco do seu testemunho para com essa querida santa que, de tão pequena que ela se tornou tão grande, conhecida no mundo inteiro, se eu posso dizer. Essa Terezinha ela é muito popular, a gente sempre acha alguém que conhece, que gosta bastante. E eu sempre gostei desde criança. Na verdade, a minha irmã mais velha foi a primeira pessoa que eu ouvi, né, trazer Santa Terezinha para nosso convívio, ela trazia a nuvem das rosas e tudo. Mas nunca foi muito próximo, eu achava ela uma querida e tudo, mas não era tão próximo assim, né? E daí eu li o livro A História de uma Alma. Eu já estava casada, achei muito bonito, assim, eu fiquei impressionada, né? Realmente dá para entender por que é que ela é tão querida, porque o livro tem muitas camadas, né? A gente fala que dá para ver humildade, dá para ver uma riqueza muito grande, uma coisa praticamente infusa nela, né? Porque ela não teve muito estudo, ela tinha dificuldade na escola, como ela fala. Sim. Mas tem muitas lições e você cada vez que lê, você aprende um pouco diferente. Eu confesso que eu ainda estou entendendo uma parte da Peganavia, sei o que quer dizer e tudo, mas é muito profundo, né? Tem até pós-graduação em Santa Teresa. Eu subi assim, passou na minha linha do tempo, já me inscrevi, não sei se eu vou conseguir fazer. Tem uma faculdade católica que vai fazer uma pós-graduação na Peganavia, então promete querer. Mas recente, né, para encurtar, foi muito engraçado, porque também já ouvi muito falar, você já deve falar aqui de Santa Teresinha Score para seus amigos, né? Quando o Ricardo já diria se eu Foi fui ele. quem sabe se Exato, chegar até foi ele. esse querido que me falou isso. Falou querido. E ela, assim, por muitos sinais, ela foi se aproximando de mim a partir da gravidez da minha última filha, né? Da minha terceira filha. E em sinais, assim, aparecia uma flor, eu ganhava um cartãozinho dela, aparecia, assim, várias coisas e eu ficava assim, será? Igual a Padre Paulo conta, Juvenil, né? Mas será que tá querendo dizer uma coisa? Até que num livro que eu comprei um texto para meu marido, estava perto da Maria nascer já, e ele quebrou o texto, eu comprei um texto bonito lá de Maximiliano Kolbe, que ele gosta. E aí veio um cartão de Santa Teresinha. Tipo, do nada, um cartãozinho, card que nem esse que você viu. Só tem a Santa Teresinha. E aí, não sei, eu senti uma ligação muito grande e a Maria nasceu bem próximo dessa data e eu colei esse cartão no berço dela. E ela ficava conversando, sem brincadeira, ela era pequenininha e ela ficava conversando no berço e eles dois olhar, parecia que ela estava conversando com a Santa Teresinha. Meu Deus. Sempre tinha várias coisas, assim. A gente foi procurar a casa, daí eu fui analisando, e aí uma das fotos da casa que eu vou escolhendo tinha uma rosa vermelha nas fotos do perfil do corretor que a gente confia, né? Contato, tinha vários perfis, mas aquele específico tinha rosa, e vários outros que eu nem consigo lembrar agora. E aí, na mesa que comecei na igreja e fiquei pensando, o que eu posso colocar de nome, né? Já que eu ia fazer um perfil religioso, que inclusive foi incentivo do Padre César e do Padre Pedro. Aí a Santa Teresinha apareceu de novo, ó. Petivo. Petivo. Os franceses que nos ajudam a cuidar. Já fazer 50 anos eu aprendo. Que isso, vamos ver até curso, quem sabe que eu tive para técnicas de como registrar o sagrado. Ah, verdade, eu tenho vontade de fazer isso também, fazer um workshop de fotografia. Não só registrar, como essa parte de ter cuidado mesmo com os momentos certos, o posicionamento, acho que seria válido fazer. É importante, né, a nossa técnica ser colocada e os nossos estudos.
E eu acredito que nós estamos encaminhando para os nossos finalmente, né? Do nosso. Eu vou falar o primeiro podcast ser por vídeo, mas já é o 10º, mas assim, é um zero invertido com uma saída. Agradeço mais uma vez, Leila, a sua disponibilidade, toda a nossa equipe que está atrás dessas câmeras, Igor e Ana, Padre César por ter confiado o espaço e tá contribuindo para que esse projeto possa alcançar as almas mais uma vez, não é simplesmente por dar nome, né, ao podcast, mas que mais pessoas e jovens que têm esse anseio no coração reze, né? Eu lembro de uma coisa que eu ainda estou um pouco anestesiada, mas o Igor, que depois, com a graça de Deus, vocês vão conhecer, falava, Kétia, você rezou para isso um dia? E eu falei, com certeza sim, né? Óbvio que sim e muito. Então agora você tem que dar os seus passos, né? Porque Deus, ele não inspira desejos irrealizáveis, acho que é assim a frase. Ah, não sei, não estou certa. Então, que seja feita a vontade de Deus. Então eu agradeço. Começando, né, esse novo de Deus também como a Teresinhas, em que Santa Teresinha ela continue abençoando sua jornada, plantando as flores, para que o perfume possa ser exalado, né? Onde Deus confiar você. E, não menos importante, vamos para os nossas perguntas e respostas rápidas, que para duas melancólicos talvez isso faça um pouquinho dificultar, mas Deus, os Espírito Santo vai dar graça, por favor. Vai, nós temos água, Sonorezinha e Jesus, vai dar tudo certo. Podemos ir então? Beba água. Pode ser até mais do que beber só um calão. Ai, Jesus. Vamos lá então. Primeira pergunta é uma mensagem ou um conselho para quem tem medo e talvez já até pensou sobre o assunto da fotografia na igreja. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que é importante, sim. Inclusive, em das paróquias precisam, né? Falou da diocese, eu fiquei um pouco mais próximo do pessoal que organiza a fotografia na diocese exatamente por isso. Foi incentivar as paróquias que ainda não têm, né, a melhorar um pouco, porque às vezes não é o equipamento. Essa questão de saber onde ficar e o momento, né? Então, não é difícil, de verdade, né? Ele tem que tentar e procurar sempre conversar com as pessoas. Eu até recebo mensagem de alguns fotógrafos, eu fico feliz quando me escrevem, com quem quiser. Ó, pode mandar mensagem que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Sim, que eu importo. Isso, pode falar. Ok, então vamos para a nossa próxima pergunta, uma frase e uma música para os queridos de Jesus. Então, música é um pouco difícil de eu lembrar. Ultimamente eu já escuto música infantil, ou então boto instrumental na Alexa pra conseguir ficar em paz. Mas a frase, assim, sempre nesse assunto eu lembrei, né, de São José Maria Escrivá, que é outro santo que eu gosto muito e que é uma coisa legal, porque as coisas de Deus, né, quando a gente tem essa... A gente tem... Eu sei que tem que ser rápido, né? Eu tô falando... Não, pode ir no seu tempo. As coisas que se ligam. Eu acho que eu não vou passar a filosofia, mas a maneira de José Maria Escrivá nos ajuda a encontrar a santidade é muito próxima de Santa Teresinha. E eu me identifico muito com ele por isso também, essa coisa na simplicidade, no cotidiano e tal. Então a frase dele, que eu sempre lembro, né, é ser útil deste racho. Então eu sinto que essa coisa da fotografia combina um pouco com isso, né? É uma maneira de ser útil com a coisa que para mim eu faria, eu sempre falo, eu faria de graça se não precisasse, né? E faço na igreja, né? É mais de graça, né? Nossa. Mas é uma graça. A Deus, base, né? Então. Mas esse racha seria isso, alguma coisa que pudesse ficar positivo mesmo, assim, né? Nunca. Sabe? Tem gente que não se importa tanto, acha que tem que estar sempre ganhando vantagem. Desde que falar, você tá fazendo isso, mas tem alguma coisa que você tá querendo em troca e tal. E eu acho que não é bem assim. Você tem que realmente deixar, se for, para as pessoas quererem seguir positivamente. Né? Sim. Viver o ordinário de forma extraordinária. Isso. Ok. A canção então vamos deixar no canto do egoísmo. Põe também bastante. Bom, Isso, calma bem. A terceira, então, um hábito ou algo inegociável que a lei não abriu. hábito.
Tenho minha família, eu acho que ficar com a minha família, eu gosto muito das nossas rotinas, né? De, sei lá, não abro mão do almoço de domingo. A gente vem na missa aqui, eu tiro fotos. E a gente sempre faz um almoço diferente, porque eu acho importante essa lembrança da infância. Que meus filhos possam ter essa lembrança de, tá, quando eles crescerem, falar, nossa, o almoço domingo lá na minha casa é sempre assim, a gente faz, acende a vela, faz oração. Então, essa rotina, eu não abro mão de ter esses momentos com eles, né? Porque o domingo é especial, mas a gente tem também na semana, no almoço e na sexta-feira também, faz outras festas. Eu acho isso, a rotina em família, sim, que faz com que as outras coisas aconteçam. Não tem bem. Não quero falar isso, né? Pera aí, tá? Próximo, então, um santo de devoção. Quantos? Você tem uns 10, bicho. Pra ter e vai fazer a dupla de São Lucas. A compra. Borgem. Próximo, então, um pecado que virou virtude. Não, é complicado, né? Mas eu acho a descrição, não sei como. Eu lembrei, né, que a gente falou sobre a introversão, né? Que eu sou introvertida e às vezes as pessoas sempre falavam assim, tem que falar mais alto. E eu sempre fiquei um pouco receosa com essa definição. Isso às vezes é uma característica da pessoa e não necessariamente um defeito. Então eu hoje considero que essa descrição, essa coisa de ficar mais escondida do que aparecer, seja algo que me ajuda, né? Então, uma virtude de ser discreta. Pronto. Ok. O próximo, então, um lembrete para quem escutar o futuro, né? Já que isso é um registro que vai ficar aí como tesouro para a eternidade. A não ser, às vezes a gente se preocupa assim, será que a fotografia vai ser útil ainda daqui a um tempo? Que a gente digita lá nos aplicativos e pede uma cena aleatória, você consegue ela às vezes até melhor do que a gente consegue, dependendo do equipamento, né? Mas eu acho que é importante lembrar que, embora isso seja muito interessante, nunca vai ser real. Então você tem que investir na vida, né? No que é real mesmo e não desistir. Porque um dia tudo isso, as pessoas falam, daqui a pouco vai ficar melhor ainda, né? Tá mais artificial menos, mas um dia isso vai cansar, vai ficar saturado. As pessoas vão procurar ainda essa coisa orgânica mesmo. Por um tempo pode ser que esqueçam os profissionais de fotografia, que não queiram mais, porque é mais fácil, mais barato, mais prático. Mas depois aquilo ali vai ser muito vazio e as pessoas vão querer e não vão desistir, porque nós vamos estar sempre ali, de alguma forma. Se eu posso fazer um asterisco, tem até um documento que o Papa Leão recentemente traduziu, Humanitas Auxiliae. Olha os olhos. Que eu inclusive está sendo pela afirmação em o mal e o Magnífico. Latim. E que a gente não deixe as máquinas substituírem, porque nada disso. E último, mas não menos importante, um sonho a ser cumprido pela lei. Falando de Santa Terezinha, né? Um belo dia eu fui fotografar o Carmelo aqui de Campinas, que é outra extensão, né? E aí eu pensei nisso, assim, né? Que por essa ligação da Santa Terezinha e é como se eu pensasse que tem algo mais que ela quer que eu faça, ou eu quero fazer por causa dela. E eu pensei, nossa, eu acho que eu ia achar muito fantástico se eu conseguisse fotografar todos os Carmelos até chegar a Lisieux. Meu Deus! Então eu pensei até em fazer um projeto mesmo, né? De Carmelo em Carmelo a Lisieux. Então nem sabe de uns, sei lá, 100 podcasts. Nossa. Pra voltar, se Deus permitir, der tudo certo. É uma coisa que eu ia gostar muito de viver. Um grande sonho. Nossa, meu olho até vai começar a chorar quando eu falando de Santa Terezinha na França. Mas, nossa, que tudo. Então, é isso, né? Nós chegamos ao fim do nosso podcast em formato de vídeo para os nossos queridos de Jesus. Eu abro espaço aqui para você deixar sua rede social, onde te encontrar, onde está a Leila, como eu posso fazer para ela fotografar. Tem o Instagram mesmo, né? Eu tenho outros de fotografia profissional, que eu sou há 14 anos, Leila Diniz, fotografia. Ok. Tá lá, eu faço qualquer tipo de trabalho infantil e de família, mas o foco no petit
Voar. Meu petit voar, tem nome em francês, então arroba petit voar, fotografia. Ó. E telefone, só do resto conta, né? E também, quem quiser encontrar ela lá, Santa Missa, ela está por aqui, com certeza, discreta, mas fotografando os requisitos do auxiliador. Então, Então é isso, muito obrigada mais uma vez pela participação, paciência de todo mundo que ajudou para que hoje estivesse acontecendo. Temos um quadro Papaleão aqui orando, que São Pedro, né, ele auxilia aí também nessa jornada para que a gente possa alcançar. Estaremos aí editando nos próximos dias, só lembrando que nesse mês de julho estamos com uma Copa do Mundo, então era para o Brasil estar amanhã jogando? Era, né? Mas a gente vai pedir para o nosso editor fazer os nossos paranauês aí de edição de vídeo e colocar na rede para que vocês possam aproveitar esse novo episódio aí do podcast, a nossa nova jornada em audiovisual. Então é isso, sejam santos com seus pequenos propósitos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com os seus aí, o seu grupo de jovens, aquele amigo que gosta de fotografar. Manda esse vídeo pra ele, quem sabe seja um pequeno lembrete de Jesus para despertar. Até mais, tchauzinho!